Olá, boa noite. Meu nome é Pedro e estou aqui para passar mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Este tema iríamos passar no dia de ontem e não foi possível por algum motivo técnico aqui, que acreditamos ter resolvido e vamos passar agora. Tema número 44 do temário de 50 conferências, o eu da traição. Então, o objetivo destas conferências é que cada um de nós possa fazer um trabalho superior sobre si, um trabalho objetivo sobre si mesmo, sobre nós mesmos. Esse trabalho é o conhecimento de si mesmo, conhecer a nós mesmos, que é o objetivo da nossa existência. Então, para fazer esse trabalho,
os mestres, os verdadeiros mestres, nos compartilham, nos indicam o caminho, nos indicam os mapas, o que é necessário para que cada um possa fazer tal trabalho. Sem muita teoria, sem muita ocupação do nosso centro intelectual, sem conhecimentos convencionais, que estes ensinamentos não são entregues em nenhuma escola convencional, nenhuma universidade se entregam esses ensinamentos. Nas escolas, nas universidades, se ensinam apenas desenvolver o centro intelectual para adquirir uma profissão, adquirir uma forma de ganhar dinheiro e viver. E é o objetivo de praticamente 100% da humanidade, é ter uma profissão e ganhar dinheiro. Porém, estes ensinamentos são superiores e nos trazem o necessário para que cada um possa então fazer o trabalho para o qual viemos ao planeta. Então, o curso é completamente gratuito. Estamos passando online e também de forma presencial. E a importância destes temas, do tema de hoje, é nos levar a uma compreensão do que foi o drama cósmico vivido pelo Mestre Jesus na Terra, ao vivo, em carne e osso. Tudo o que ele viveu é o ensinamento que ele fez de forma prática no mundo. Ele teve a coragem de fazer isso, de viver esse drama, que todo iniciado que for empreender, que for enfrentar esse trabalho, que queira fazer a revolução da consciência, o conhecimento de si mesmo, vai viver nos mundos internos, vai viver ocultamente tudo o que o Mestre Jesus viveu fisicamente. Então, ele ele ensinou na forma de um teatro cósmico. Então, por isso se diz que esses ensinamentos estão contidos nos 4 pilares. Então, ele ensinou através do pilar da arte, que é o teatro. Ele viveu de forma de um teatro todo o ensinamento que ele queria passar e precisava passar. Ele viveu fisicamente neste mundo. E, infelizmente, com o passar do tempo, isso foi sendo distorcido, foi sendo separado do ensinamento superior. E se conta apenas a história e não se sabe o significado.
Então, a propósito, por estes dias, estamos vivendo as vésperas das festas natalinas, que também é parte de um teatro cósmico que o Mestre Jesus viveu. E nós, oportunamente, vamos passar uma conferência extra, dando o significado do acontecimento do Natal. Então, tudo o que o Mestre viveu, ele viveu de forma física, porém simboliza o que um iniciado deve viver internamente, quando vai então enfrentar, quando vai empreender este trabalho, que é o trabalho de revolução da consciência. Então, o eu da traição. Então, o que é traição? O que se pode qualificar de traição? Traição é quando se viola um pacto, um contrato, um combinado. Então, existe traição. Quando alguém promete se encontrar com uma pessoa tal hora, tal dia, em tal lugar, e simplesmente não aparece. Então, aí houve traição. Então, o eu da traição, nós temos todos dentro de nós, na nossa psique. Está entre o eu da traição está desenvolvido fortemente dentro da nossa psique, e é necessário que nós localize, identifique esse eu da traição, ou esses eus da traição. Então, existe lá, aconteceu lá no drama cósmico, a condenação, a prisão e condenação do Mestre Jesus à morte na cruz, a morte crucificado na cruz, como todos conhecemos essa história externa. Então, ali estiveram em cena atores. Então, nesse teatro, o Mestre Jesus é o ator principal, e estiveram em cena ali outros atores, como Judas, Pilatos e Caifás. Judas é um ator consciente. Ele sabia, ele foi designado a interpretar esse personagem, esse papel, porque ele era o mais competente entre todos os apóstolos. Era Judas o competente para desenvolver, para representar esse personagem conscientemente. Inclusive, conta um mestre que ele se negava a fazer esse trabalho porque lhe doía trair ao mestre. Porém, o Mestre Jesus disse que seria ele. Ele era o que estava preparado para interpretar esse papel. E ele acabou interpretando como conhecemos. Então, e os outros personagens, Pilatos e Caifás, são personagens inconscientes, que desenvolveram, que representaram esse papel inconscientemente.
porém fizeram o papel dentro do teatro, dentro desse drama. Então, Judas representou o traidor que nós todos carregamos dentro de nós, na nossa psique. Judas é o demônio do desejo. Toda a manifestação do defeito psicológico começa com o desejo. Então, nós, com a autoobservação, vamos identificar o desejo dentro de nós, o desejo de fazer tal coisa. Então, o Judas, ele representou esse papel desse defeito, desse eu da traição, o eu do desejo que nós todos carregamos dentro de nós e que precisamos eliminar. Então, Judas é o demônio do desejo, é o inimigo, ele é inimigo da natureza, porque ele não permite que nada se crie, que não se crie o Cristo. Então, o nosso Judas interior trai o nosso Cristo interior, porque com este trabalho, com o trabalho de revolução da consciência, com o trabalho de conhecimento de si mesmo, deve nascer o Cristo íntimo dentro, no coração de nós. No nosso coração deve nascer o Cristo íntimo. Então, lá no drama, o Cristo nasceu e viveu fisicamente. Porém, em cada um de nós, o Cristo deve nascer intimamente, ocultamente. Ele vai nascer no nosso interior e vai nascer quando se tenha trabalhado muito sobre si, eliminando os defeitos, todos os defeitos. Porém, o nosso Judas interior trai o Cristo íntimo, trai o nosso Cristo íntimo. Então, nós traímos o nosso Cristo íntimo. Não eliminamos o desejo e então fica impedido o nascimento do Cristo íntimo no nosso interior. Então, o mestre Judas ensina que nós precisamos negar o desejo. Negar o desejo, porque no desejo está toda a força. E quando se nega o desejo, nós nos apoderamos dessa força, da força que está impulsionando o desejo. Então, para que nós se adone da força, é preciso eliminar o desejo, não ceder, não trair o nosso Cristo íntimo, para que então esse Cristo possa nascer e crescer no nosso interior, no interior do iniciado, que enfrente esse trabalho. Então, toda a pessoa que for fazer esse trabalho vai precisar vai se enfrentar com esses 3 demônios. São os 3 traidores que foram representados lá fisicamente, porém para nos ensinar
que cada um de nós tem no seu interior esses 3 traidores, e é preciso negá-los, é preciso vencer esses traidores. E assim o Cristo nascerá. Do contrário, não haverá nascimento interno, aquele nascimento segundo que deve o Cristo nascer. Então, o Cristo nasce no nosso interior para nos salvar do mundo, do nosso mundo interior. Se diz nas Escrituras que o Cristo é o Salvador do mundo. Então, o Cristo, o nosso Cristo íntimo, é o Salvador do nosso mundo interno, do nosso mundo íntimo. Então, o Cristo nasce enquanto ainda se tem defeitos psicológicos. Então, o Cristo nasce, porém, ele nasce para eliminar do nosso interior os defeitos psicológicos, os animais. Ele nasce em uma manjedoura, como bem se sabe a história. Então, por esses dias, estão montando presépios em todas as cidades maiores. Todas montam um presépio, que é a representação. Os animais do presépio representam os defeitos psicológicos que estão no nosso interior, onde o Cristo vai nascer para eliminar esses mesmos defeitos. Esses animais os animais representam os nossos eus animalescos que nós temos no nosso interior. Então, o Cristo nasce quando ainda se tem defeitos psicológicos, e justamente ele nasce para erradicar do nosso interior os defeitos psicológicos. Então, ele sofre. O Cristo sofre, assim como o Mestre Jesus sofreu lá na Terra Santa. O nosso Cristo íntimo também sofre silenciosamente no nosso interior quando nós o traímos, quando não eliminamos o desejo, quando permitimos que o desejo se concretize, se realize, permitimos que o desejo se realize em nós. Damos alimento ao desejo e permitimos que ele se realize. Nós alimentamos esse desejo, e ao invés de eliminar o desejo. Então, todo desejo tem origem em um defeito psicológico, e é o demônio da traição, o eu da traição que está dentro de nós. É o demônio Judas, o nosso Judas interior, que nos tenta, que nos põe esse desejo, e nós cedemos. E assim traímos o Cristo íntimo, o nosso Cristo íntimo, e não permitimos que ele nasça no nosso interior. Então, no desejo está toda a luz. Então, o Mestre Judas diz: bendito aquele que vê
em mim a luz do meu mestre, que vê no desejo a luz do mestre. Então, se nós vencemos o desejo, nós nos apoderamos da força e da luz. Porém, se nós cedemos ao desejo, não pedimos a morte desse desejo, nós estamos traindo o nosso Cristo íntimo. E é geralmente o que acontece. Já o demônio Pilatos, que está no nosso interior também, representado lá por Pilatos, que era o governador. Esse demônio é o demônio da mente, que se põe a raciocinar. Nós, quando diante de qualquer coisa, nós nos pomos a raciocinar. Então, o Pilatos representa o demônio da mente, que em nós age com a nossa mente, é claro, e nos põe a raciocinar e encontrar evasivas. Então, ele lava as mãos. Lá no drama cósmico, Pilatos lavou as mãos e entregou, disse que então que se resolvessem. Então ele perguntou à multidão. Então essa multidão que Pilatos lá perguntou era a multidão que estava fora. Porém, o nosso traidor, o nosso Pilatos interior, pergunta a essa multidão de defeitos psicológicos. Ele pergunta a essa multidão de defeitos psicológicos que nós temos no nosso interior, quando raciocinamos, quando colocamos a mente a resolver as coisas através de pensamentos, de avaliações. Então, o nosso Pilatos pergunta à multidão e deixa que a multidão decida. Então, a multidão é essa multidão de defeitos psicológicos que nós temos no nosso interior, que lá no drama estão representados pela multidão de pessoas que grita: crucifique, crucifique, porque Pilatos lavou as mãos e não quis resolver, não quis assumir a responsabilidade de mandar crucificar o Mestre Jesus. Então ele perguntou à multidão e a multidão disse que crucificasse. Então essa multidão está alegorizando a multidão de defeitos psicológicos que nós temos e que nós raciocinamos cada vez que deveríamos pedir a morte de um defeito. Nós raciocinamos. Então estamos perguntando a essa multidão de eus que estão dentro de nós, estamos permitindo que eles resolvam, que eles decidam. Estamos lavando as mãos, justificando. Sempre nos justificamos. Então, Pilatos representa o demônio da mente. É o inimigo da sabedoria. Porque se nós não eliminamos o defeito, a sabedoria não aparece. Porque a mente não é sabedoria, a mente não tem sabedoria. A mente representa o burro.
E nós alimentamos o burro quando raciocinamos, quando permitimos que a mente decida. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém montado num burro, ele está ali ensinando que nós precisamos dominar a mente e montar na mente, e não permitir, não deixar que a mente monte em nós, que a mente nos domine. Então ele foi montado num burro, entrou em Jerusalém para expulsar os mercadores do templo. Então os mercadores do templo lá estão representando os defeitos psicológicos que estão dentro de nós, que estão no nosso templo, porque nós somos um templo vivo. Então o Cristo deve nascer para expulsar os mercadores do templo, do nosso templo particular, nosso templo íntimo. Então lá é uma representação, uma alegoria que Cristo viveu para deixar bem marcado, para deixar gravado todo o ensinamento para todas as pessoas, para todo mundo, e para que ficasse escrito dessa forma alegórica. E hoje as escrituras, apesar de estarem adulteradas e retiradas partes importantes, que todas as escrituras são importantes, apesar de terem sido adulteradas e retiradas muitas partes, ainda contém a descrição desse drama cósmico. E isso está fazendo um paralelo entre o ensinamento que nós devemos praticar, cada um dentro de si, para chegar ao nascimento do Cristo, para que o Cristo nasça. Então, o Cristo deve nascer em nós para expulsar, para terminar de expulsar os mercadores do templo. São aqueles defeitos psicológicos que todos temos, e quando o Cristo nasça, ainda vamos ter defeitos. Então o Cristo vem para terminar o trabalho, para erradicar do nosso interior os defeitos psicológicos. Então esse demônio da mente, Pilatos, é o inimigo da sabedoria, porque se nós não eliminamos o nosso Pilatos interior, nós não vamos ter acesso à sabedoria, porque o Cristo não vai se desenvolver. Nós estaríamos traindo o Cristo. E é o que geralmente acontece, infelizmente. Então é preciso que cada um seja rígido consigo mesmo, seja cruel consigo mesmo, que seja que não se justifique, que não se perdoe a si mesmo, porque Pilatos se justifica. O nosso Pilatos interior vai justificar, vai sempre justificar para não fazer o que temos que fazer. E o terceiro eu da traição
é o demônio da má vontade, que é Caifás. Caifás, entre os três, é o pior, porque ele é o final de toda a ação nossa. Ele é o que dá o desfecho final. Então, se não se trabalha o desejo, se justifica as nossas ações, então cai nas mãos de Caifás, que é o da má vontade, que não pretende fazer e não faz nada. Então, o pior entre os três é o demônio da má vontade, que é Caifás, que é inimigo da verdade. Então, se não se trabalha esse eu da má vontade, nós estamos traindo o nosso Cristo íntimo. Qualquer forma de má vontade, deixar para depois, não fazer as práticas, não se auto-observar, não praticar, não fazer o que ensina este curso, nós estaremos traindo o nosso Cristo interior. Quando nós, por má vontade, preguiça, não fazemos uma prática, nós estamos dando vazão a Caifás, ao nosso Caifás interior, representado lá no drama por Caifás. Então, todos temos no nosso interior os desejos. Nós temos, então, o nosso Judas interior. Nós temos Pilatos, que é o demônio da mente, que raciocina, que pensa, que avalia. E temos o demônio da má vontade, que é Caifás, o nosso Caifás interior. E é preciso lutar contra esses três traidores, que eles são fortes, são robustos, e no momento em que qualquer um de nós queira fazer esse trabalho, que resolva, que encontrou o ensinamento e resolve praticar, esses três demônios, esses três eus se alvorotam, eles se manifestam, eles saem à superfície e querem impedir a todo custo que nós faça o trabalho e permita que o Cristo nasça no nosso coração, o nosso Cristo íntimo. Muitas pessoas, a maioria da humanidade, espera o nascimento de um Messias, o nascimento de um Cristo. Esperam que o Mestre Jesus retorne, que ele venha novamente. Porém, isso não vai acontecer. O que acontecerá é que o Cristo, desta vez, é interno. O Mestre Jesus já fez o seu trabalho, nos ensinou, nos deixou o ensinamento, e agora nós temos que fazer o trabalho para que o Cristo íntimo de cada um de nós nasça. Então, esperar que o Mestre Jesus venha salvar o mundo, salvar o planeta, é perder o tempo, porque ele não voltará. Na verdade, ele está aí, porém
Ele não virá fazer um milagre de salvar o planeta, salvar o mundo. Nós que temos que trabalhar, eliminar os defeitos, para que o nosso Cristo íntimo nasça e nos salve desse nosso mundo interior, nos salve dessa multidão, desses defeitos psicológicos que estão aprisionando 97% da nossa essência e que nos escravizam. Nós, na verdade, somos escravos do ego, escravo dos desejos, escravo de todo defeito psicológico, escravos da nossa mente e escravos de toda essa nossa psique que nos comanda silenciosamente desde o nosso interior. Então, o Cristo virá para salvar o mundo, porém o mundo interior, o nosso mundo interior. Vai nos salvar desse mundo, vai nos salvar dessa multidão. Porém, Ele vai nos ajudar. Nós temos que permitir que Ele nos ajude. E trabalhar com a autoobservação, observando cada um dos defeitos do dia a dia e pedindo à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, a Mãe Divina vai eliminar o defeito, vai destruir o defeito e vai liberar a essência, vai liberar uma parte da essência, uma partícula que está enfrascada nesse defeito em questão, nesse defeito que nós identificamos e estamos pedindo a morte. Então isso é um trabalho que se faz no dia a dia. Não é um trabalho que alguém precise se isolar em uma montanha, em algum lugar. Pelo contrário, é na convivência, na nossa vida diária, que vai então aparecer esse ginásio psicológico, que vai aflorar o defeito, para que nós possa ver e assim pedir a morte. Se alguém vai para a montanha, lá na tranquilidade, vai se acalmar, porém o defeito não vai aflorar e a pessoa não vai poder ver o defeito para matar, porque o defeito não vai ser provocado, não vai aparecer e vai então parecer que não se tem defeito, porque está tudo em paz, porém ele está quietinho lá porque não estão mexendo com ele. Então, o trabalho se faz no dia a dia, no mundo normal que se pode fazer esse trabalho. Em casa, com os familiares, no trabalho, na rua, no trânsito, em qualquer lugar. Então, aproveitar a situação, aproveitar todo o acontecimento para nos autodescobrir. Então, quando alguém está querendo fazer esse trabalho, qualquer acontecimento é benéfico. Porém, quando alguém não quer fazer esse trabalho, qualquer problema, qualquer acontecimento, qualquer conflito é prejudicial e ele se revolta. Porém, se nós estamos querendo fazer o trabalho realmente, qualquer conflito é benéfico, porque é aí que o defeito vai se mostrar para nós e nós vamos poder pedir a morte dele.
Então é no dia a dia, é na vida que se faz esse trabalho, é no trabalho físico, é na convivência com outras pessoas que nós vamos poder verificar, observar, identificar cada defeito psicológico. Então, os conflitos, todos os problemas se tornam oportunidades para nós nos autoconhecer e assim permitir que o Cristo nasça no nosso interior e elimine todos os defeitos psicológicos, inclusive os eus causa, que o Cristo deve eliminar do nosso interior até a causa do defeito, que se chama eu causa. Então, por esta época, nós estamos prestes a viver as festas natalinas, que é quando o Cristo nasceu. Porém, o Cristo, o Mestre Jesus, nasceu e nos ensinou. E se ele não nasce no nosso coração, não aconteceu nada. Para nós não tem valor nenhum. Então, o Cristo deve nascer no nosso coração e nasce com o trabalho. Nasce com este trabalho, com o trabalho de morte psicológica, com o nascimento, com a prática do arcano e com o sacrifício pela humanidade, que é entregar o ensinamento de forma gratuita, de forma completamente desinteressada, que foi o que o Mestre Jesus fez. Ele não cobrou nada. E ele fez todo esse trabalho para nos ensinar, para deixar registrado em livros, nas escrituras, todo esse mapa. Então nós vamos deixar aqui, como de costume, o nosso número, telefone, WhatsApp e Telegram, que é 55 o Brasil, 62 é a região, 991 92 9355 é o número WhatsApp e Telegram, que podem conversar conosco e tirar dúvidas. Inclusive tem na descrição do vídeo um link que leva a um grupo no WhatsApp, e este WhatsApp é esse número que estão podendo ver aqui. Basta parar um pouquinho o vídeo e anotar. Muito obrigado e até a próxima. Uma boa passagem do Natal, que é uma época de reflexão, não é uma época de festas, de consumismo. É uma época para a reflexão. Muito obrigado e até a próxima.